Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Meu nome é Fernanda de Gasperim, associada do IE, e vou estar com vocês nessa edição do podcast. Essa é a terceira temporada e dessa vez vamos trazer para nossa audiência histórias e trajetórias das pessoas. Hoje quem vai estar conosco é o Paulo Ebel e vamos conversar com ele sobre a trajetória de vida, caminhos profissionais e ideias de liberdade. E falando em Fórum da Liberdade, a próxima edição já tem data marcada, dias 4 e 5 de abril de 2024. O Fórum é o maior evento de debates da América Latina e acontece anualmente em Porto Alegre desde 1988. Coloque já na sua agenda e nos vemos lá. Quem está apresentando esse episódio comigo é a associada do IE, Daniela Raad. Bem-vinda, Dani. Obrigada, Fê. Um prazer aqui estar com vocês, contigo e com o Paulo. E o nosso convidado especial desse episódio é o Paulo Ebel. Bem-vindo ao podcast, Paulo. Obrigado, prazer estar contigo, Fernanda, e com a Dani. Muito legal, fico feliz de ver essa iniciativa do IE e do Fórum da Liberdade. Você ouve agora FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Como a gente tá aqui pra contar histórias, quem já ouviu os episódios anteriores sabe que a gente não conta a biografia, né? Então a gente quer ouvir do Paulo. Paulo, nós conhecemos teu super currículo, tuas experiências qualificadíssimas e bastante diversas, né? Mas a nossa audiência também quer conhecer. Quem é o Paulo do currículo e aquele que também não aparece no currículo? Teus valores, tua criação, como é que tu chegou no liberalismo, enfim. Conta pra nossa audiência, Paulo. Bom, Fernanda, obrigado. Eu sou advogado de formação, né? Atuei na área como advogado durante 5 anos, como advogado na área tributária, direito público, constitucional, administrativo. Foi uma excelente experiência. Mas, em razão da minha participação no IEE, que, diga-se de passagem, foi a instituição que teve o maior impacto na minha formação, mais do que PUC, URGS, Columbia, Georgetown, INSPER, foi o IEE. Em razão desse movimento, conhecendo as ideias, empreendedores, líderes empresariais, eu resolvi mudar de carreira e ir para a área executiva, a área empresarial. Então, mas eu acabei tendo uma trajetória bem diferente, né? Então, comecei como advogado, fui para a área empresarial, depois fui trabalhar no terceiro setor, aí voltei para a área empresarial, depois fui empreender, aí voltei como executivo, depois fui para a área pública por 2 vezes, depois voltei a empreender e hoje sou sócio de uma consultoria multinacional, né? Então, teve uma trajetória que não foi linear, ela acabou sendo muito diferente, né? Como eu gosto muito daquela palestra do Steve Jobs, que ele fala que na vida a gente não consegue conectar os pontos. Mas quando a gente olha para trás e avalia os últimos 15, 20 anos, a gente consegue conectar esses pontos. Então, a minha trajetória acabou sendo muito diferente, mas olhando para trás, tudo acabou ajudando para os desafios que eu fui tendo. Então, é uma trajetória diferente, mas legal, né? Então, na iniciativa privada, trabalhei como advogado, trabalhei como executivo de empresas nacionais, multinacionais, trabalhei no Brasil, trabalhei fora do Brasil. Depois do terceiro setor, trabalhei num think tank, como voluntário no IEE, como voluntário na Federação, outras entidades de classe, e depois profissionalmente, né, dedicação praticamente full-time como diretor executivo do Instituto Milênio. E na área pública eu passei como secretário de gestão na Prefeitura de São Paulo, depois como secretário especial de desburocratização e gestão do governo digital do Ministério da Economia, né? Então foi bem variado. E como empreendedor, trabalhei na área de saneamento, montei um fundo de venture capital, fui sócio já de uma corretora de valores, fui sócio já de empresa de uma empresa de empreendimentos imobiliários. Então foi realmente bem variada a experiência, assim. E Paulo, quando tu tiveste o primeiro contato com as ideias de liberdade? Eu sempre tive instintivamente, né, por influência dos meus pais, que são os 2 descendentes de imigrantes, sempre tive essa questão da ética do trabalho, da dedicação, de você ter que conquistar o seu espaço, ter o seu mérito, ter que trabalhar para gerar o seu próprio sustento, não depender de ninguém. Então sempre foi muito forte na minha formação, mas eu não tinha a bagagem teórica. E aí, quando eu era advogado, estagiário ainda, eu tive a ideia de fazer com que a tabela de honorários da OAB aumentasse. E aí, o sócio do escritório que eu trabalhava, que era o Flávio Couto Silva, que foi vice-presidente do IEM, falou: Paulo, eu vou te explicar o que significa isso e as distorções que isso pode gerar. E ali foi a primeira vez que eu tive contato mais a fundo com as ideias. Eu falei: pô, interessante isso. E onde é que você discute isso? Ele falou: tem uma instituição chamada IEE, Instituto de Estudos Empresariais, que faz esse tipo de debate, que a gente não tem acesso muitas vezes em casa, ou mesmo na academia, na escola. E aquilo me marcou muito. E alguns anos depois, quando eu me formei em Direito, aí eu encontrei um amigo meu, que era o Marcelo Schiavon, que era na época diretor do IEE, e aí eu descobri que ele estava no IEE. E falei: pô,
é meu sonho entrar no IE, faz muitos anos que eu acompanho o trabalho de vocês, mas eu não conhecia ninguém da atual geração que pudesse me conectar. E aí ele me apresentou no IE, me indicou para o IE, eu comecei a participar como próspero e foi uma experiência extraordinária, a maior e melhor experiência de formação da minha vida. Conta então pra gente um pouquinho de como foi essa tua formação no IEE, a tua trajetória no IEE. Além da tua formação, tu pode comentar também que tu foi responsável pela abertura de outros institutos também. Acho que tu pode contar a tua trajetória de formação e essa experiência também, que eu acho que pouca gente sabe, mesmo dentro do instituto. Então, acho que é uma informação legal pra gente deixar pra posteridade aqui, pra registrar. Bacana. Quando eu comecei a participar, eu gostei muito. Daí fui super ativo. Acho que no primeiro ano como próspero não tive nenhuma falta. Lia todos os livros, ia em todos os eventos, participava, perguntava. Depois eu tive a oportunidade de ser diretor de eventos, uma oportunidade muito legal também na gestão do Lars Knorr. Depois virei vice-presidente na época do Leandro Gostiza, né? E enquanto eu estava como vice-presidente, a gente realizou um evento, chamava Universidade Escola, Fórum Universidade Escola, e a gente convidou vários palestrantes. Um dos palestrantes que participou era o Salim Matar, da Localiza. E aí ele adorou o evento, achou muito bacana, e no final do evento a gente saiu para jantar, foi numa churrascaria, e ele falou, pessoal, eu gostei tanto que eu quero abrir um IEE em Belo Horizonte. Só que tinha um mito no IEE que não dava para abrir outros capítulos, que era uma coisa do Rio Grande do Sul, que já tinha se tentado no passado, não lembro se na Bahia ou outro local, e que não tinha dado certo. E o Salim disse, olha, eu tenho centenas de unidades da Localiza espalhadas pelo Brasil e pela América Latina, então eu não conheço um modelo que não seja replicado. Então eu tenho certeza que a gente consegue replicar. E pela provocação dele e a anuência do Leandro e dos outros conselheiros da época, a gente então fez um projeto piloto de expansão do IEE para fora do Rio Grande do Sul. E abrimos um capítulo em Belo Horizonte. Deu certo, com todas as dificuldades do início, a gente conseguiu criar um grupo forte lá. No ano seguinte, elegemos o primeiro diretor de Belo Horizonte, que era o João Luiz Antunes. E no ano seguinte, a gente também conseguiu abrir um capítulo em São Paulo, por iniciativa do empresário Davi Pfeffer, da Suzano, que veio palestrar no IEE em Porto Alegre, também ficou muito impressionado e resolveu abrir um capítulo em São Paulo. E a gente já tinha um modelo, estava aperfeiçoando, abrimos em São Paulo. Os dois capítulos deram muito certo, existem até hoje. Depois, por uma questão de espaço, autonomia, orçamento, acabaram se separando. Então, criou-se outro nome, né, que chama Instituto de Formação de Líderes, IFL, mas que são instituições irmãs que fazem praticamente o mesmo trabalho. E depois, no terceiro ano, por iniciativa de um empresário do Espírito Santo, Wagner Kiepe, do Grupo Águia Branca, a gente ia abrir mais um IE em Vitória, no Espírito Santo. Só que o pessoal achou que estava crescendo muito rápido e que isso poderia ser ruim para o IE gerir, tirar o foco da gestão, da formação. Então, nós acabamos abrindo com outro nome, né, seguindo a metodologia do IEE, mas com outro nome, chama Instituto Líderes do Amanhã, que também funciona até hoje, faz um trabalho magnífico no Espírito Santo. E são todas entidades co-irmãs que têm a mesma missão, de formar líderes com valores sólidos, valores de respeito à liberdade, ao Estado de Direito, à democracia, à economia de mercado. Então, eu tenho muita alegria de ter participado dessa experiência, que contribuiu muito para a minha formação como profissional, mas principalmente como pessoa, né? Então, eu sou muito grato ao IEE, então todas as vezes que eu puder apoiar qualquer iniciativa, contem comigo. Os institutos são instituições que são parceiras e irmãs, como o Paulo falou, então todos os eventos que acontecem aqui em Porto Alegre ou acontecem nos outros estados, a gente sempre tenta participar e eles vêm mais pra cá do que a gente vai, então é uma troca muito legal, estando no IE, a gente faz essa conexão com o Brasil todo e é muito legal. Pra quem não é do IE e tá nos ouvindo, contando um pouco da nossa experiência. Você está ouvindo FLcast. E Paulo, tu tem um currículo muito extenso e único, né? Tu começou como advogado, formado aqui no Sul, aí tu passou pelo setor privado, tu esteve no governo municipal de São Paulo, no governo federal também, agora tá na consultoria, até empreendeu também, né? Conta pra gente como é que isso foi acontecendo, essa diversidade, assim, do teu currículo de experiências. Sempre gostei de aprender e gostei de desafios. Então, a mudança foi um caminho natural, assim. Quando eu achava que eu estava já no teto, em termos de aprendizado, em termos de impacto, em termos de desenvolvimento pessoal e profissional, eu acabava buscando novos desafios. Então, sempre fui muito movido a isso, né? Gerar impacto, conhecer pessoas, aprender, participar de projetos que eu realmente me sentisse motivado. Então, todas as experiências foram muito legais. No terceiro setor, no setor privado, em governo. E a conclusão que eu tive tem pessoas boas, e são a maior parte, em todos os setores, e pessoas que não são tão boas, em um percentual pequeno, em todos
os setores, e muitas vezes quando a gente trabalha só num setor, a gente tem um preconceito contra os demais. E isso é ruim. E eu acabei não tendo mais esse preconceito. Eu entendi que as pessoas estão lá para gerar um impacto, que elas reagem a incentivos, que a gente discute muito no IEE. Então, que é importante a gente conhecer e interagir para poder mudar e melhorar. E que a gente sempre traz aprendizados de todos os setores que podem ser aplicados nos demais. Então, a minha experiência na área pública, posso dizer que foi a maior e melhor experiência profissional da minha vida, porque foi um ambiente muito desafiador, com muitos agentes, com muitas pessoas, com muita influência dos órgãos de controle, da imprensa, do poder legislativo. Isso torna o desafio muito interessante, né? Um crescimento muito legal profissional. Então, eu recomendo para todas as pessoas que estão no setor privado terem uma experiência no setor público ou no terceiro setor. E quem está no setor público ter uma experiência na iniciativa privada ou no terceiro setor. E mesma coisa para quem trabalha no terceiro setor. Porque com isso a gente reduz os preconceitos e começa a criar mais pontos para poder gerar impacto, gerar sinergias e, no fim, ter o que a gente quer, ter um país melhor, um mundo melhor, mais oportunidades para todo mundo. Muito legal te ouvir, Paulo. Até porque uma das coisas que a gente tinha nos chamado a atenção, assim, vendo o teu currículo e, enfim, o teu perfil como um todo, em determinado momento tu diz, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar e gerar impacto em grande escala. Então isso era uma coisa que a gente tinha destacado, assim, do teu perfil. E agora na tua fala a gente vê isso super presente, não importa o setor, né, que tenha passado. E aí, Paulo, conta pra gente também, assim, se tu conseguia prever todo esse caminho, né? Assim, imagina, lá atrás, formando advogado, tu imaginava que tu ia seguir essa trajetória ou ia chegar onde chegou hoje, atravessando todos esses setores diversos? E ainda, quais foram os principais, assim, aprendizados que tu poderia hoje nos dizer que tu teve nessa caminhada até agora? Eu não imaginava, nunca imaginei. Quando eu me formei em Direito, eu imaginava seguir a carreira como advogado, eventualmente ser sócio no escritório e ficar. Mas eu nunca imaginei todas essas mudanças. Então, só hoje, quando eu olho para trás, que eu consigo conectar os pontos, né, e ver como foi importante. Mas a formação em Direito, para mim, foi fundamental. Eu quis trabalhar na área pública. Quem tem uma formação em Direito leva uma vantagem. Você consegue transitar melhor dentro do arcabouço legal e regulatório. Para a área que eu acabei trabalhando em infraestrutura, é muito importante. Você trabalha com concessões e PPPs, você ter o conhecimento jurídico. Então, agora, estou numa consultoria que trabalha com governos e infraestrutura. Então, o conhecimento jurídico ajuda muito também, além do conhecimento de gestão. Então, tudo olhando para trás agora faz muito sentido. Se conectou, porque eu estudei na faculdade, primeiro, Direito, depois fiz uma pós-graduação em Direito Público, né, tributário, financeiro, econômico, depois fiz uma outra pós-graduação em Liderança para Competitividade, né, que é um programa em Georgetown, uma bolsa, e depois um mestrado em Administração Pública. E tudo isso foi contribuindo para as experiências e para a formação que eu ia precisar para esses desafios profissionais que eu acabei tendo. Então, é um caminho que eu nunca teria imaginado, né? E que mesmo hoje, assim, quando eu olho para trás, eu digo, nossa, foram realmente bem diferentes, assim. E também foram em cidades diferentes, países diferentes, né? Uma parte da experiência foi em Porto Alegre, uma parte foi em São Paulo, uma parte foi em Rio de Janeiro, uma parte foi em Brasília, uma parte foi em Belo Horizonte, uma parte foi em Washington, uma parte foi em Nova York e fora as viagens que eu acabei fazendo para participar de eventos, seminários, projetos. Então foi bem diferente do que eu poderia imaginar naquele momento, mas foi muito legal. Eu não me arrependo de nada, né? E os aprendizados, quais foram? Que você consegue gerar impacto em todos os setores, que o setor público, por influenciar a vida de milhões de pessoas, o impacto ele é desproporcional, ele é muito grande, né? Que tem pessoas boas em todas as áreas, que você precisa ter conhecimento técnico, mas também entender aquela área que você está atuando e como funciona as regras escritas e não escritas. Então, por exemplo, na área pública, às vezes o conteúdo do seu projeto é menos importante do que a forma e quem apresenta ele. Então, você tem que entender, saber ler o que não está escrito e essa estratégia que está por trás. Então, se eu estou disposto a fazer um impacto na área pública, eu tenho que entender como funciona a estrutura de incentivos da área pública. Se eu quero gerar um impacto no terceiro setor, eu tenho que entender como é que funciona a estrutura de incentivos, quem são os principais agentes, stakeholders daquele setor e como eu posso gerar impacto. E mesma coisa na área privada. Eu não tenho uma regra que funciona para todos. Eu tenho algumas habilidades e competências que são relevantes para todos os setores. Mas cada área tem a sua especificidade, então você tem que conversar, aprender, testar, ajustar para ter um maior impacto, assim. Mas onde eu trabalhei, sempre conheci pessoas muito boas, pessoas muito sérias, que estavam lá comprometidas. E quando você começa a ter um ritmo de trabalho e há um ritmo de visão, de impacto,
Naturalmente, as pessoas que se identificam com aquele estilo se aproximam e as pessoas que não se identificam com aquele estilo se afastam. Então, há uma seleção natural em qualquer setor. O pessoal diz, mas a área pública você não consegue demitir o servidor. Você não consegue muitas vezes, mas muitas vezes o próprio servidor que não se identifica com o seu estilo de liderança, com seus projetos, acaba pedindo para mudar de área, mudar de setor ou para estar envolvido em outros projetos. Então é natural. E as pessoas que gostam e que se identificam com o seu estilo, com a sua visão, acabam pedindo para ser transferidas para a sua área, para trabalhar com você. Então, depois de 1 ano de trabalho, você pode ter certeza que o seu time vai mudar e que vão ter pessoas muito mais alinhadas com o seu estilo do que tinham quando você começou. Legal, Paulo. E ainda nessa sequência, assim, como é que tu vê a interseção atual do setor privado e público no sentido de convergirem para um mesmo fim, para um mesmo objetivo, de encontrar a melhor solução, promover um melhor desenvolvimento da sociedade, enfim. Que no IEE, e às vezes estando no lado privado, a gente não sabe, como tu falou, não sabe a realidade do outro lado. Então, às vezes, aqui no IEE a gente estuda a teoria, como deveria ser, mas na verdade, na prática é outro, né? Como é que tu vê essa questão do público e privado se unir para um mesmo fim, para o melhor da sociedade, enfim, nesse sentido? Eu acho que tem que ter uma colaboração permanente, público-privado, sociedade civil, terceiro setor privado e poder público, porque todo mundo, no fim, quer melhorar o país, quer ter um ambiente melhor, com mais oportunidades, mais renda. Então, você ter esse diálogo é fundamental. E aí, claro, dentro das regras, dentro dos princípios republicanos, da legalidade, você influenciar melhores políticas públicas, quando as propostas são boas, elogiar, quando as propostas precisam ser melhoradas, apontar oportunidades de melhoria. Mas o diálogo ele tem que ser permanente, independentemente do governo que está no poder, do perfil das pessoas, do partido, você tem que manter o diálogo e o canal aberto para poder mostrar pontos de melhoria ou aquilo que está funcionando, reconhecer. Então, eu sou muito favorável a todas as instituições, empresas e pessoas que têm essa visão de contribuir, de gerar impacto, de melhorar o ambiente. E mesmo que seja um governo que você, eventualmente, não se identifica muito ou tem algumas restrições, faz parte, você tem que aprender a dialogar com todo mundo. Legal, Paulo. E nessa linha, né, eu acho que a gente não consegue deixar de falar de uma pauta que tu tiveste grande influência também, né, uma grande participação, que foi o marco de saneamento. E a gente tem a sensação que no Brasil os holofotes demoraram para recair, né, sobre a questão do saneamento, que não é uma questão que está bem desenvolvida no Brasil. Precisa, né, ter os holofotes nesse ponto. E aí a gente queria te convidar para falar um pouquinho sobre isso, né? Por que tu acha que esse nunca foi colocado talvez como um problema central na sociedade quando vem nos debates maiores, ou pelo menos que atinge a grande população brasileira? O saneamento é um setor fundamental, estratégico, como o próprio nome diz, né? Saneamento básico, ou seja, é básico, é essencial, é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de qualquer país. E, de fato, o Brasil deixou isso muito atrasado. Hoje nós temos praticamente 94 milhões de pessoas que não têm esgoto tratado no Brasil. Cerca de 35 milhões de pessoas que não têm água potável. Quer dizer, isso é desumano, isso é muito ruim. Você, em decorrência da falta de saneamento, você acaba tendo mais doenças, mortalidade infantil maior, isso impacta aprendizado, impacta produtividade, impacta todos os indicadores socioeconômicos. Então, o debate sobre o marco de saneamento foi muito importante. Eu tenho muita alegria de ter participado da aprovação do marco de saneamento. Foi liderado pelo Diogo Macor, que era na época secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura, pelo Carlos da Costa, que era secretário especial de Produtividade, pelo ministro Paulo Guedes, que era ministro da Economia, porque era um debate muito importante. Por que os investimentos não aconteceram? Porque os incentivos não estavam lá. Então, toda a ideia do marco legal do saneamento foi trazer os incentivos e a segurança jurídica para que os investimentos em saneamento acontecessem. Porque é um investimento de capital intensivo, né? São investimentos elevados e que eles só conseguem ser amortizados e recuperados ao longo de muitos anos. Então, você precisa ter regras claras, você ter estabilidade, ter segurança jurídica para que o capital venha, permita que esses investimentos sejam realizados e depois a pessoa possa recuperar esse investimento. Então, o marco do saneamento trouxe a importância disso, a importância das empresas estatais terem capacidade econômico-financeira, estabeleceu metas até 2033 para você ter 90% da população com esgoto tratado e 99% com água potável. E a partir daí você tem que cumprir essas metas. E, pela nossa Constituição, o saneamento básico é responsabilidade das prefeituras, dos municípios. Então, nós temos que criar condições
condições para que os prefeitos possam resolver esse problema, seja por meio de autarquias municipais, seja por meio de empresas estatais e estaduais, ou mesmo por concessões, PPPs ou privatizações. Então, o modelo depende de caso a caso, mas o resultado precisa ser viabilizado. E hoje no mundo, em razão de termos muitos fundos soberanos, fundos de pensão que têm uma visão de longo prazo, o saneamento acaba sendo interessante. Por quê? Porque você faz um investimento muito elevado para fazer todo o investimento necessário para universalizar o saneamento, mas depois você tem muitos anos para recuperar. E é o perfil de investimento que atrai muito fundos soberanos, fundos de pensão. Então, o marco do saneamento foi justamente desenhado para gerar valor para todas as partes. Para quem detinha o capital, para quem detinha a execução e principalmente para o usuário do serviço público, né, que é o cidadão, e acaba beneficiando também o meio ambiente, acaba beneficiando também outros fatores e indicadores socioeconômicos que são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer país. Você está ouvindo FLCast. E justamente isso, né, Paulo? A pergunta que eu ia te fazer na sequência é que quando a gente fala de desenvolvimento urbano no Brasil, o tema sempre vem acompanhado com as palavras regulação e regulamentação, né? Ou ainda com programas megalomaníacos tipo Minha Casa Minha Vida, que acabam gerando várias consequências, principalmente quando eles ficam longe da cidade já construída, enfim. E pouco se fala de saneamento básico, que eu acho que a gente falou, é o básico do desenvolvimento urbano, né? E aí me chama a atenção sempre a questão das ocupações urbanas que são chamadas de irregulares. Eu não gosto desse termo, eu prefiro usar, tipo, sei lá, ocupações sem estrutura, porque elas são irregulares justamente porque o mercado é muito regulamentado, a pessoa às vezes não tem nem dinheiro para fazer uma casa regular e averbada na prefeitura, enfim. Como é que tu vê esse desafio de entrar nessas áreas que não foram planejadas, que foram acontecendo espontaneamente por consequências justamente de regulamentações, enfim, que existem, e é justamente ali que a gente vê o problema pior do saneamento básico, né, numa cidade que é planejada, enfim, geralmente ela tá acontecendo, tá crescendo e tá acontecendo o saneamento, mas ali que é o problema maior. Como é que tu vê a possibilidade de entrar nesses lugares, seja de maneira privada, né, com intervenção privada ou intervenção pública? É um desafio muito grande, a gente sabe que todas essas áreas irregulares, elas apresentam um desafio em termos de urbanismo, em termos mesmo de desenvolvimento econômico e social. O marco do saneamento trouxe algumas alternativas, como a tarifa social, para permitir que você fizesse investimentos em áreas carentes e as pessoas pagassem uma tarifa proporcional à capacidade daquele grupo, daquela área da cidade. Mas é um desafio grande ainda, tem alguns municípios que não estão conseguindo enfrentar isso aí, em parte por questões de regulamentações, que acabam restringindo e encarecendo muito a construção regular, que eu acho que é um debate muito importante, né? Se tem uma área expressiva da sociedade que vive numa área irregular, isso já é, em termos de política pública, um diagnóstico. Olha, tem alguma coisa que não está funcionando bem. Então você tem que detectar a causa do problema, porque ninguém escolhe viver numa área irregular. A pessoa geralmente vai para uma área irregular porque não tem alternativa que cabe dentro do orçamento e da realidade dela. Então o grande desafio para os gestores públicos é, quando detectar uma distorção, é pensar primeiro em atacar a causa da distorção. Olha, se as pessoas estão indo, como é que a gente pode então reduzir o custo da moradia nas áreas regulares? O que a gente pode fazer para ter um aproveitamento melhor? O que a gente pode fazer para aumentar a densidade? O que a gente pode fazer para reduzir o custo dos serviços públicos, né, concentrando, reformando áreas que já têm equipamentos públicos instalados? Então é um debate muito importante que você faz focado no cidadão. Eu acho que o Brasil está evoluindo, o Brasil tem feito bons debates sobre isso. Eu acho que já existem muitos dados mostrando distorções em algumas cidades que têm realmente um plano diretor mais restritivo, que acaba gerando uma área irregular maior. Então, eu acho que a gente vai conseguir avançar. Mas, como tudo, depende de um debate, depende de dados, evidências, uma discussão realmente proveitosa, pensando em como solucionar esses problemas. Mas é um debate que não acontece só no Brasil, né? Acontece em nível mundial também. Então, a gente também tem que buscar exemplos de países que conseguiram superar essas distorções e conseguiram trazer soluções inovadoras
inovadoras para esse tipo de problema. E pegando o gancho agora dessa tua fala, Paulo, teriam alguns países, ou quais seriam esses países, assim, que tu acha que a gente poderia se inspirar, talvez, em alguns modelos que deram certo, não necessariamente no setor específico do saneamento, mas em outros também que esse formato funcionou e talvez a gente pudesse usar como inspiração? A gente tem que buscar exemplos, não tem um exemplo específico, mas você tem regiões, por exemplo, a Ásia tem buscado muito um modelo com uma verticalização maior, uma concentração maior, para você permitir que você ofereça equipamentos públicos numa área que seja mais fácil de atender. Você tem outros modelos, como os Estados Unidos, que o modelo é mais espalhado, mas isso aí tem um custo maior. Então, geralmente, na cidade fica a população mais de poder aquisitivo menor e nos subúrbios, ao contrário do Brasil, as pessoas com poder aquisitivo maior. O Brasil é o oposto, né? Você tem as pessoas com poder aquisitivo maior justamente nas regiões centrais, que têm equipamentos públicos, né? E as pessoas com menor poder aquisitivo vão justamente para a área periférica, onde não tem equipamentos públicos. Então, a gente tem que começar a analisar, buscando exemplos, e entender a realidade do Brasil, que é um país em desenvolvimento, que tem uma carga tributária elevada, maior que os Estados Unidos e que a Alemanha, e qual então que vai ser a solução que nós vamos buscar, dada a nossa realidade. Então, é um desafio. Na área do saneamento, você tem vários países também que fizeram avanços importantes, que usaram modelos híbridos, com participação privada, participação pública, alguns outros mais focados em participação pública, outros mais privados. Mas qual é a realidade do Brasil? Quais são os indicadores que nós temos? A gente pode esperar ou a gente tem que acelerar? Se você precisar acelerar, você vai acabar tendo que atrair de alguma forma um capital privado também. E o marco do saneamento trouxe justamente um modelo para você ter várias alternativas para atingir a universalização. Dentro desse cardápio, você vai ver a realidade de cada município, de cada estado, para conseguir. Agora, o importante é fazer a universalização dentro do prazo e não negociar, trabalhar, influenciar para prorrogar o prazo, que é algo que a gente vê muitas vezes no poder público, na realidade do Brasil. Em vez de trabalhar para manter o prazo, você trabalhar para mudar o prazo e acabar empurrando mais para frente. É legal ver isso, né, da ideia de se definir o objetivo e aí a gente, assim, entre nesses formatos híbridos ou outro que seja, mas com o fim trabalhando para atingir esse objetivo, e aí entram eventualmente as parcerias público-privadas, né, com esse objetivo final em comum, né, a se atingir. E aí no saneamento isso parece também ter sido aberto um espaço bom para isso, um caminho bom para que isso aconteça, para atingir esse objetivo, né, sendo uma das formas que pode ser trabalhada. E tem outros setores, Paulo, no Brasil, especificamente, que tu acha que funcionaria esse formato híbrido? Eu sou favorável ao formato híbrido em vários setores. Porque o objetivo da política pública, o Estado existe para servir a sociedade. Servir significa facilitar, melhorar, tornar menos oneroso, tornar mais simples. Então, toda vez que o Estado trabalha para simplificar, melhorar, qualificar, ele está servindo a sociedade. Toda vez que ele trabalha para onerar, dificultar, demorar, tornar mais caro, ele está indo contra a sua razão de existir. Então, se a gente tem um objetivo de servir a sociedade, o Estado tem esse objetivo, e ele tem que, por exemplo, criar condições para que todas as pessoas tenham um bom nível de educação, quanto mais alternativas ele tiver para alcançar esse fim, melhor para a população. E aí ele pode fazer, dentro da sua realidade, uma análise de custo-benefício. Olha, aqui nesse município pequeno, qual que é o custo-benefício de cada uma das alternativas para a gente chegar nesse fim? E aí ele tem que escolher, uma questão constitucional, aquele caminho que é mais eficiente. Agora, quando ele não tem alternativas, quando ele não consegue comparar, ele não vai estar agindo da forma que é mais importante e inteligente para o cidadão. Então, a população não vai ser mais o centro da política pública. E é isso que a gente tem que mudar no Brasil. O Brasil geralmente fixa no meio, nos meios, e não necessariamente no fim. Quando o seu foco é o fim, são as pessoas, aí os meios você vai analisar caso a caso. Uma cidade grande talvez seja uma cidade pequena talvez seja outra, uma cidade média talvez seja um modelo híbrido, mas já existe modelo híbrido na educação, na saúde, na parte mesmo prisional. O próprio Estado do Rio Grande do Sul fez uma PPP prisional, Minas Gerais já tem. Você tem vários modelos também para gestão de equipamentos públicos, questão de concessão de transporte público, mobilidade. Então, nós estamos avançando para isso. E eu acho que isso significa uma maturidade institucional, onde as pessoas acabam sendo mais importantes que os meios. E aí você vai sempre avaliar, dentre os meios existentes, aquele que tem o melhor custo-benefício naquela realidade. Você está ouvindo FLCast.
E agora, para sairmos um pouco do tema saneamento, voltando para tua carreira, Paulo, tu morou um tempo fora, né? Como é que foi essa tua experiência de viver lá, ver as diferenças, enfim, é inevitável a comparação com o Brasil. E como é que tu enxerga o Brasil em termos de oportunidade e desafio, tendo tido essa experiência lá fora? Morei 4 vezes fora do Brasil, uma quando eu estava ainda na escola, fazendo aqueles programas de intercâmbio. Depois, quando eu já tinha me formado, fazendo uma especialização, que eu morei em Washington. Depois eu fui fazer um mestrado, 2 anos em Nova York, mestrado em administração pública. E depois mais 8 meses trabalhando em Nova York. E as 4 vezes foram experiências muito boas de você ver a realidade do Brasil de fora, você também conhecer outra cultura, outras pessoas, ficar longe da família, isso também exige um crescimento pessoal, né? Você amadurece mais rápido. Então, eu recomendo para todo mundo ter uma experiência fora, seja estudando, seja trabalhando, acho que é sempre válido, né? E toda vez que eu voltei para o Brasil, sempre volta com ideias, né? Pô, mas lá funciona, por que aqui não pode funcionar também? Ah, mas isso aqui o Brasil tem de vantagem, isso aqui o Brasil tem de desvantagem. E com isso você começa a sonhar coisas diferentes, né? Então, conhecer outras realidades sempre acabam fazendo com que a gente pense a nossa realidade aqui do Brasil de forma diferente. E você acabe trazendo ideias diferentes, trazendo provocações diferentes. Então, eu acho, para mim, sempre foi muito importante para o meu crescimento pessoal e profissional essas experiências fora do Brasil. Muito bom, Paulo. É interessante, né? Como é importante a gente conseguir olhar o que o Brasil tem de vantagem, né? E de oportunidades, e não ficar também nessa visão do que não dá certo no Brasil, mas sim no que dá certo e no que pode dar certo ainda, né? A gente fazendo de alguma forma diferente. Assim, antes da gente passar pro ping-pong final, Paulo, queria te perguntar assim, tu tem uma trajetória de impacto, né? Não importa se é no setor privado, no setor público, terceiro setor, em consultoria, empreendendo, assim, não importa onde, dá pra ver pela tua fala também essa intenção de continuar gerando impacto e já ter gerado muito impacto. E aí a pergunta é, dá uma dica pra quem tá nos ouvindo, pra gente aqui, né? O que tu diria pra quem quer fazer essa diferença, quer gerar de alguma forma algum impacto na sociedade, algum impacto maior? O que seria essa dica ou um conselho, digamos assim? Primeiro dica seria você procurar instituições que pensam e discutem esse tipo de questão. Por exemplo, um IEE, um IFL, um Instituto Líderes do Amanhã, que eu acho que é um primeiro lugar onde você vai encontrar pessoas que têm o mesmo propósito, né? Que é debater o Brasil, que é refletir sobre onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Se você, na sua cidade, não tem, você pode buscar online. Hoje já tem muitos recursos online. Então, você tem livros, você tem vídeos, você tem debates, você tem podcasts, como o FLcast, que eu acho que é uma excelente ferramenta para você ter acesso a esse conteúdo. Aí você tem que buscar se aproximar de pessoas que têm essa ambição, que têm esse desejo, que também compartilham essa vontade. E aí você vai crescendo e ocupando os espaços e buscando contribuir. As entidades de classe são uma ferramenta muito importante, as entidades associativas, na academia você tem espaço também nos centros acadêmicos. Algumas empresas hoje já vêm também estimulando a participação dos colaboradores em projetos de impacto. Você pode ter uma experiência temporária ou mesmo permanente em governo, também é um lugar onde tem muita oportunidade para você gerar impacto. Então, assim, eu acho que primeiro é você querer, você buscar informação e qualificação para você poder gerar um impacto maior e aí começar a participar de grupos, encontrar pessoas que também têm essa vontade. E aí as oportunidades vão surgindo naturalmente. As pessoas indicam, as pessoas procuram. Não é um perfil fácil de achar muitas vezes, as pessoas não querem se engajar, tem muita gente muito focada só no meu negócio, em crescer financeiramente. Então, acho que você, se você tiver um perfil assim, com certeza tem muito trabalho voluntário também, que é uma forma de você começar, que eu sempre estimulo, né? Você pode começar em conselhos voluntariamente, depois no futuro ter uma oportunidade profissional, que é muito legal também. Eu participei já de vários conselhos e sempre aprendi muito. Então, acho que o primeiro é você realmente querer e dedicar tempo para isso. Como tudo na vida, você precisa dedicar tempo para você poder se aperfeiçoar e conhecer pessoas que no futuro vão ajudar a conectar você ao seu sonho. Legal, Paulo. Antes de passar para o ping-pong final, te agradecer pela tua participação e para quem está nos ouvindo aqui, o Paulo é um dos honorários do IEE, como ele falou, e ele ajudou a construir essa história que a gente está seguindo hoje. Então, sempre que um honorário passa por aqui, a gente agradece por ter construído essa história e difundido ainda mais as nossas ideias e ter feito o impacto, como a Dani acabou de falar. Então, esse agradecimento. E, Paulo, perguntinhas finais aqui, um bate-bola rapidinho. O que significa desenvolver
desenvolvimento para ti? Desenvolvimento significa viver em um país onde você tenha oportunidades, onde você possa ter acesso àquilo que é importante para o seu desenvolvimento pessoal, né, de educação, saúde. É um lugar onde propicia que cada pessoa busque os seus sonhos, né, num ambiente com segurança, com previsibilidade, com estabilidade, onde você tenha liberdade econômica, política, religiosa. Então, isso para mim é desenvolvimento, né? Um conjunto de valores, né, e um conjunto de práticas que vão permitir que cada pessoa busque a sua realização. E cada pessoa é diferente da outra. Então, você não pode ter um modelo de cima para baixo, querendo dizer que você tem que ser assim, tem que ser assado. Cada pessoa é diferente, né? Então, a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. E não é porque tu comentou sobre essa palavra antes, a gente pergunta para todos os convidados aqui, o que é liberdade para ti? Liberdade é você poder agir de forma responsável, sem medo de coação, ser coagido, ou pelo governo, ou ser perseguido por outras pessoas, coação física, coação moral. Então é você se sentir que você pode agir. Evidentemente, para mim, a liberdade ela anda sempre com responsabilidade. Tudo que você se exceder e que você acabar violando a liberdade de outros, você vai ter consequências por isso. E uma pessoa que te inspira? Meus pais me inspiram muito. Sempre foram pessoas que me incentivaram muito a educação, incentivaram muito a responsabilidade individual, a você ter palavra, o que você fala você tem que cumprir, o que você assume você tem que entregar, de você realmente respeitar os outros, ter uma postura eticamente correta, justa, fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. E um conselho que tu deixa para nossa audiência? Conselho, eu acho que é buscar você se realizar pessoalmente, respeitando os outros, né? E tudo que a gente faz, mais cedo ou mais tarde, a gente vai colher. Então, se você faz coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você faz coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Então, eu acredito muito nisso. Então, você tem que fazer aquilo que você quer colher. Legal. Dani, quer comentar as tuas palavras finais aqui? Só deixar um agradecimento. Paulo, sensacional te ouvir. Já te escutamos algumas vezes e é sempre muito bacana. A gente podia ficar aqui horas, mas a gente sabe que também não pode ficar mais horas aqui, mas foi realmente muito, muito, muito bom. E obrigada pela tua contribuição sempre. Eu que agradeço, pessoal. Sempre à disposição. Sou fã do trabalho de vocês, trabalho do IEE, do Fórum da Liberdade. Como eu disse, foi a instituição que teve o maior impacto na minha formação até hoje. Serei eternamente grato e toda vez que eu puder retribuir um pouquinho, vai ser um grande prazer. É isso, pessoal. Essa foi a conversa com o nosso associado honorário Paulo Webel e nos vemos no próximo episódio. Você ouviu FLCast, o podcast do Fórum da Liberdade.